A paz do Senhor Jesus Cristo, minhas irmãs, bom dia e boa tarde a todas, porque nós estamos falando aqui com mulheres do Brasil e na Irlanda, né? Então, nós começamos hoje a nossa campanha com os adjetivos de Esther, apenas 5. Eu tenho certeza que Esther tem mais do que 5. Mas são 5 dias que nós vamos estar orando para que esses adjetivos que nós falamos aqui, nesse primeiro adjetivo, que é coragem e determinação, que ele esteja na sua vida, que você tenha a coragem e a determinação que Esther teve, mesmo é meio a medo. Então, diante disso, eu gostaria de pedir a você que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esther. Então, aqui no livro de Esther, que no capítulo 4, ele fala sobre Mardoqueu. Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler só uma parte. Eu vou explicar e depois eu vou ler só uma parte. Aqui Mardoqueu, ele se desespera porque então Ramã, ele estava lutando contra o povo de Deus, contra os judeus, e ele queria que todo aquele povo morresse. Ele estava com ódio de Mardoqueu e do povo que não se curvava aos pés, né, dele. Então, e a outros deuses. Ele, então, com toda essa ira no seu coração, ele queria a morte de Mardoqueu. Então, querendo a morte dele, ele fez aquilo tudo para um povo. Olha o que acontece quando alguém tem um ódio no coração, assim como Amã. E Mardoqueu, ele vai até Esther, né? Ele não pôde chegar dentro do palácio porque ele estava com roupas de saco e ele não pôde adentrar no palácio, mas então os eunucos e algumas mulheres que eram servas de Esther foram até lá e falaram. Ele contou o que estava acontecendo em desespero e eles foram até Esther e contaram. E Esther disse: eu não posso fazer nada porque há 30 dias eu não vejo o rei, e se eu chegar até a presença do rei sem eu ser convidada, eu posso morrer, a não ser que ele levante o seu cedro, né? E levantando o seu cedro, a pessoa não morre, mas diferente disso, eu morrerei. E ele disse, no seu coração, eu acredito que Mardoqueu naquele momento pensou assim: como assim? Isso não existe, ela tá ali dentro. Então ele disse a ela: quem sabe você não foi até aí somente para isso, para salvar o seu povo. E naquele momento eu tenho certeza que foi no coração de Esté um choque de realidade. O Senhor nos manda a lugares para nós termos um posicionamento, uma determinação. E naquele momento, quando ela levou um choque de realidade, que realmente o Senhor a colocou ali para um propósito, ela disse: então tá, peça ao povo que jejum por 30 dias que eu vou estar na presença do rei, independente se eu for chamada ou não, que o Senhor iria cuidar dela. Então eu venho com essa palavra até a sua vida, até o seu coração, dizer a você: tenha a coragem e determinação. Aqui quando Esther diz assim: e fizeram saber a Mardoqueu que as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que os respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe de para tal tempo como este chegaste a este reino? Então Esther, que se tornasse a dizer a Mardoqueu, disse que Esther tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, eu pereci. Eu tinha dito 30, são 3. E quando eu vi isso, então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Aí quando eu ouvi isso, eu falei: Jesus, que choque de realidade é isso tudo. E quantas vezes nós precisamos levar esse choque de realidade e dizer:
Ei, mas espera aí, você está nesse lugar aí, você precisa se levantar, ter posicionamento, não deixar que as circunstâncias te levem, você vai levando, deixa a vida me levar, deixa o vento me levar, aconteceu o que aconteceu, a vida é assim, não. O Senhor te colocou na Irlanda, o Senhor te colocou na cidade, o Senhor colocou nesse trabalho, o Senhor te colocou onde você está, para que tivesse um posicionamento e determinação. Porque não adianta você ter uma determinação, tá? Eu sou muito determinada. Eu gosto das minhas coisas, eu gosto de ser forte, tá? E se você não tiver um posicionamento, eu me posiciono aqui dizendo que eu vou fazer e eu sou determinada, eu determino que vou adiante. Estas coisas juntas, o posicionamento e determinação, elas são irmãs. Então eu digo a você que se hoje você não está tendo forças de ter um posicionamento e um posicionamento e uma determinação, que em nome de Jesus, assim como Esther, que poderia morrer, ela decidiu em Deus fazer isto. Mas antes disso, ore. Ore e peça ao Senhor que Ele te dê força, estratégia, e eu tenho certeza que o Senhor irá fazer, assim como Esther conseguiu salvar todo o seu povo. Sim, ela conseguiu salvar todo o seu povo. E aquele homem que ele tentava contra a vida deles, ele foi morto. Ele foi morto. E Amã foi morto e Mardoqueu entrou para, para o palácio e foi trabalhar com o rei. Foi uma das pessoas que eram braços direitos do rei. As coisas de Deus são assim. Elas mudam de uma forma que a gente não consegue entender. Você que está, pastora, vocês que estão, pastoras, vocês que estão neste propósito de oração, você pode ficar à vontade, enviar o vídeo, enviar a oração, mas faça o que o Senhor colocar no seu coração. Mas eu peço que você envie o vídeo ou um áudio, tá bom? Da sua oração, da sua palavra para as irmãs. Vamos orar agora em nome de Jesus? Sobre essa palavra, determinação e posicionamento. Espírito Santo de Deus, estou aqui em tua presença, Pai. Pai querido, para pedir a ti, Pai, sobre nossas vidas, sobre cada vida dessas irmãs que aqui estão. Espírito Santo de Deus, vá sobre a casa delas, vá sobre o trabalho delas, aquelas que trabalham fora, aquelas que trabalham no lar. Espírito Santo de Deus, vá ao encontro de cada uma das tuas filhas. Talvez, Espírito Santo, ela esteja com muito medo, Pai querido, e não consegue se posicionar em tantas situações, não consegue, Senhor, estar diante de situações tão difíceis e se posicionar e ter a determinação para seguir adiante. E sente suas pernas travadas, suas mãos atadas. Mas agora, Espírito Santo de Deus, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor dê coragem a essa mulher, dê ousadia, dê determinação, dê um posicionamento para que ela esteja diante de ti, diante da tua presença, dizendo: Senhor, para onde tu quer que eu vá? Espírito Santo, quando nós colocamos o Senhor no centro de tudo e nós colocamos toda a nossa confiança no Senhor, a nossa determinação que vem de nós, Pai querido, do nosso coração, mas ela vem primeiro do seu, Senhor. E a coragem e a perseverança vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu peço, Pai querido, pela família das tuas filhas, que elas possam, Senhor amado, ser determinadas com seus filhos, que elas possam se posicionar diante deles. Talvez elas estejam passando por situações, Espírito Santo de Deus, situações que elas não conseguem se posicionar diante dos filhos, diante dos maridos. Espírito Santo, talvez aquela que não tem um marido cristão, que ele, Espírito Santo, faz de tudo, Pai querido, para empurrar ela para o fim, para o penhasco. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo esse demônio, mas nós pedimos que ela se posicione e ela determine, Espírito Santo de Deus. E eu peço também aquelas mães que estão passando dificuldade com seus filhos, Pai querido, que elas possam se posicionar, Pai querido, e ter o discernimento do céu para o que ser feito. Espírito Santo, como tem sido difícil, Jesus tem sido tão difícil esses dias, os homens têm sido maus, Pai querido, tudo está colaborando para que
O seu reino seja, Senhor, banalizado, mas, Pai, o Senhor jamais será banalizado. Nós não aceitaremos, Espírito Santo, Pai querido, que nenhuma arma do inferno venha ser lançada sobre as nossas casas. Pai querido, nos dê estratégia, nos dê força, nos dê graça, Espírito Santo de Deus. E agora eu deixo, Pai querido, as minhas irmãs com essa oração e com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós acreditamos que diante de nós está o Senhor, que o Senhor que se posiciona, o Senhor que determina, esteja conosco em nossos corações, na nossa mente, nos nossos pés, nas nossas mãos. Pai querido, em nome de Jesus, tire toda a barreira, em nome de Jesus, de qualquer coisa que as suas filhas forem proceder nestes dias e que estão, Senhor amado, amarradas. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu acredito e creio, em nome do Senhor Jesus, que a vitória do povo de Deus, a vitória é assim como Esther venceu, nós também venceremos, em nome de Jesus. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia. Amém?